A graça e a paz do Senhor. Bom, né? Isso aqui, né? Aleluia. Queridos, se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Bem, esse versículo 7 aqui é bem conhecido, né? Que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então fala que o apóstolo Paulo, né, fala que tem uma luta, né? Tem uma batalha, né? E nós somos esses soldados que fomos chamados para batalhar as batalhas de Deus, né? Então, às vezes as situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Muitas vezes vêm para tentar nos enfraquecer na fé, tentar nos parar, né? Mas que nós possamos continuar firmes, né? Continuar crendo, acreditando, né? E completarmos a nossa jornada, né? Guardando a carreira, né? Completando a carreira quer dizer o quê? É completar a jornada, a nossa caminhada aqui na terra. E a gente tem que estar sempre guardando a nossa fé. Isso aqui é que é importante. Porque tem muitas pessoas. Não pare. Continue adorando, querido. Porque você vai chegar no lugar da tua bênção, no lugar do teu milagre. Chega um momento, querido, que a gente começa a batalhar pela nossa fé. Chega um momento que a gente chega num portal da fé, né? Quando nós cremos que Ele é a chave de Davi, né? Que a porta que Ele abre, esse ninguém fecha, né? E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Irmãos, que aí as coisas começam a fluir. Então isso é dentro do nosso interior. Então todas essas situações estão sendo um treinamento para que a gente venha alcançar essa fé inabalável. Então essa palavra que eu deixar para os amados: não pare. Tem horas, irmãos, também que a gente pensa assim: tá tudo acabado, eu vou morrer, né? Parece que é a hora que o diabo pensa assim: agora é o fim dessa pessoa. Ele vem com tudo para te derrubar, e você fica aquele desânimo, você já não tem força para aguentar. Mas aí você dorme, deita, né? E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pelo romper da manhã. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Tem hora, irmão, que você está a ponto de entregar os pontos, e está falando: não, meu Deus, eu não aguento mais, né? Eu vou morrer. Irmãos, e aí no outro dia você acorda renovado por Deus, ainda meio fraquinho, né? Como o sol da manhã, né? Como o sol da manhã fraquinho. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar mais forte. É assim a nossa vida, irmãos. Então não pare, irmãos. Quando você não tiver força, o Senhor te carrega nas costas, sabia? Muitas vezes Deus nos carrega nas costas, irmão, e faz igual o bom samaritano, né? Nos coloca no cavalo, passa o azeite, nos leva à hospedaria, paga alguém ainda para cuidar da gente, né? Para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada, na nossa viagem. É assim o viver com Cristo Jesus, irmãos. Não pare, né? Prossiga, né? Os ventos podem estar todo contrário, mas saiba de uma coisa: nós fomos chamados para batalhar nessa terra, irmãos, né? Por isso que as coisas não são fáceis, irmãos, né? A gente quer que as coisas tudo seja facinho, irmãos, mas não é não. Tem dias que é difícil e a gente tem que estar batalhando, né? Guerra, né, irmãos? Você está na guerra, você está no lugar certo, porque você está incomodando as trevas, você está incomodando o mundo lá fora. A sua carne não está em conforto, né? Ela está agitada. Então, querido,
Não pare, prossiga para o alvo que é o Cristo Jesus. Olhe para Cristo, o alvo, né? O prêmio da soberana vocação, né? Deixa as coisas velhas para trás, deixa o ressentimento, as mágoas, as coisas que não deram certo. Prossiga, amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite, Senhor, que nesse momento que nós estamos de adoração ao Senhor, Senhor, nós estamos aqui para adorar o Senhor, estamos para agradecer o Senhor. Sabemos que o Senhor, um renovo do Senhor está sobre as nossas vidas, porque o Senhor, Pai, o teu fardo é leve, Senhor Deus, o teu jugo é suave. Sabemos que quando não temos força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Eu louvo a Ti, Senhor, pelas vidas que estão aqui te cultuando. Eu te louvo, Senhor, porque essas portas se abriram para te adorar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Meu Deus, diante de tantos escândalos que estão acontecendo, Senhor, mas a igreja do Senhor, ela é inabalável, Senhor. Ainda que os homens tentem destruir, o diabo tenta destruir com escândalos, com homens, Senhor Deus, Pai, que não tem, Senhor Deus, o Senhor como prioridade, Senhor. Meu Deus, mas mesmo assim a tua casa prevaleceu, a tua igreja, Senhor. Meu Deus, diante de Ti ainda tem um povo com fé nessa terra. Tem um povo ainda que não dobrou os joelhos diante de Baal, que não desistiu, que está crendo que nem pandemia, que nem economia, que nem as doenças, nem a enfermidade pode parar o povo do Senhor. A igreja rompe, a igreja vai, a igreja adora. Senhor Deus, ainda que o homem tenta impedir, Senhor Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Meu Deus, e diante de Ti nós apresentamos esse culto de adoração ao Senhor. Nós apresentamos as vidas que estão aqui, os louvores, as ofertas, Senhor. Nós queremos, Senhor, a Tua palavra venha falando, esquadrinhando nos nossos corações, nos fortalecendo, Senhor. Nós queremos sair daqui robustecidos pelo Teu Espírito, Senhor. Ministra em cada vida, em cada coração. Leva as nossas mentes cativas à Tua obediência, Senhor. Meu Deus, todo espírito de dispersão saia do nosso meio. Tudo que vier, tudo que for armado contrário a essa reunião, venha cair por terra agora, Senhor. Mas que haja uma liberdade do Teu Espírito Santo, de curar, de batizar com fogo, Senhor, de curar, de sarar as feridas, Senhor. Oh, Rabacantiolabastevianai, Teolasuia. Vem trazendo, Senhor, renovo sobre o Teu povo. Venha trazendo, Senhor Deus Pai, uma palavra de fé, de confiança, Senhor. Vem despertando a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, para que nós venhamos ser uma igreja inabalável, um povo forte nesta cidade, neste local, Senhor, que o Senhor nos colocou. Adoramos ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, nesta noite, no nome do Teu Filho. Aleluia, graça e a paz. Amém. Vamos adorar ao Senhor, dizendo ao Espírito Santo de Deus que Ele é bem-vindo neste lugar, que Ele é bem-vindo sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Sopra o Teu vento toma ao Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Declare ao Senhor: essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem nos incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Pai. Que o Senhor venha neste lugar, venha sobre as nossas vidas, sobre os corações nessa noite, Pai. Vamos adorar ao Senhor com o cântico do cantor cristão, que fala sobre contar as bênçãos. O Senhor é bom, o Senhor tem feito coisas grandes. Se nós formos numerar todas as bênçãos do Senhor, nós não conseguiremos, né? Vamos adorar ao Senhor. As procelosas são, se com desalento jogas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma
acaso mágoas tristes é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Muitas bênçãos não duvidará. Em canção alegre os dias passarás. Conta! As bênçãos conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Nós vamos celebrar ao Senhor agora, declarando o nosso amor ao Senhor. E você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas. Me deu sentido
graças te damos, Senhor. E que o Senhor continue falando e ministrando aos corações nessa noite o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode tomar o seu assento. Hoje está conosco aqui o Milton e a Diva, né? Os tempos agora foram para Mato Grosso do Sul e está aqui conosco. Glória, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém. Jéssica também está ali, na surpresa para nós. Deus abençoe. Surpresa boa, né? Quando a gente vê os irmãos bem. Isso é família, né, irmãos? Quando a gente vê alguém da família bem, a gente também se sente bem, né? Lembrando, querido, que sexta-feira às 19 horas temos oração. E sábado agora, às 19h30, nós temos o culto dos homens lá na sede. Os irmãos puderem estar indo lá, né, os homens, para a gente estar junto com eles também, nos alegrando e recebendo a palavra de Deus lá, nesse sábado, às 19h30. E domingo, às 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor. Então, são os avisos desse mês. Queridos, lembrando que nós estamos, nesse mês de setembro, em campanha de missões. Então, esse envelope aqui é a oferta de missões. Então, se você deseja ofertar para missões, né, ali no mural tem um cartaz dos missionários que estão, né, da Batista Nacional, que fazem a obra de Deus no Brasil e fora. Então, a gente vai estar enviando uma oferta missionária também para a Junta de Missões Jami. Então, você que deseja estar ofertando para missões, é esse envelope aqui. Amém? Queria convidar o nosso irmão José Alberto, ele vai trazer uma palavra de Deus para nós nessa noite. A graça e paz, a boa noite a todos. Irmãos, é motivo de muito grande alegria poder estar aqui novamente. Faz dias que eu estava, eu acho que desaparecido, né? Porque devido à correria da vida, eu tive que me ausentar uns dias, mas já estou de volta e quero ministrar algo ao coração dos irmãos, sabe, para que a gente possa crescer em sabedoria em Cristo. Eu peço aos irmãos que possam se colocar de pé e abram a sua Bíblia no livro de Tito. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Irmãos, eu tenho duas traduções, sabe? Eu vou ver em qual fica melhor para os irmãos, porque uma dessas traduções, ela é muito, sabe, voltada, sabe, para uma espiritualidade mais profunda. Não que os irmãos não tenham isso, mas que dificulta um pouco o entendimento. E eu vou ler numa tradução aqui no meu celular, que ela é mais simples e mais fácil de entendimento. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana,
vivemos nesse presente século sóbria e justa piamente, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todas as iniquidades e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Jesus querido, mais uma vez nós estamos aqui reunidos na tua casa, para te adorar e para te glorificar o teu santo nome. Que o Senhor possa estar trazendo essa palavra no meu coração, para que eu possa estar falando não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor tem vontade de dizer para todos que estão ouvindo, tanto pessoas que estão aqui presentes, como todos que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa levar essa palavra de encontro com toda necessidade. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentarem, arroche o cinto e vamos decolar, sabe? Irmãos, essa palavra, ela vem nos trazendo o nível que nós temos de entender o que acontece na nossa vida. Porque a gente muitas vezes, a gente tem interpretado os acontecimentos contrários da nossa vida, e muitas das vezes nós temos enriquecido Satanás. Nós temos enriquecido o diabo, porque muitas das vezes a gente não se colocamos na nossa posição e reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e acabamos dizendo assim: eu fiz isso porque o diabo me tentou. Eu fiz isso porque o diabo tem me tentado. Verdade, sabe? Mas o diabo, ele, da mesma forma que Deus não invade a minha vida e nem a sua vida, o diabo também não tem essa autoridade de invadir a tua vida. Então, todos os problemas da humanidade, sabe, são só consequências. São consequências por quê? Consequência do distanciamento de Deus. Toda vez que eu distancio de Deus, eu dou legalidade para o diabo operar na minha vida. E toda vez que eu estou longe de Deus, a legalidade do diabo faz com que eu distancio de Deus e me sinto uma pessoa feito uma folha seca, pairando no vento. Mas quando a gente vê isso, a gente começa, sabe, porque a gente não consegue entender por que a gente enriquecemos o diabo. Porque o diabo, quando Cristo foi ressuscitou, o diabo ficou pobre. O diabo ficou pobre, sabe? E os evangélicos, as pessoas que se dizem crente, têm enriquecido o diabo, porque não tem assumido que é por si mesmo que ele tem errado. E devido ao erro que ele faz, ele dá legalidade. O erro que eu cometo, eu dou legalidade para o diabo. Então, quando a gente vê que todos os problemas da humanidade são sintoma do meu distanciamento com Deus, a gente tem que estar vigilante constantemente para a gente não distanciar de Deus. Por mais que seja duro a dificuldade, os problemas, sabe, as interpretações de muitos assuntos, é melhor a gente ficar quieto do que a gente traduzir de uma forma tosca, de uma forma grosseira.
Então, às vezes, você vem para a igreja, o irmão te olha de uma forma, a primeira impressão que você tem é mal. Mas se você deixar descer para o seu coração, você está dando legalidade para o diabo e ele vai criar maldade nisso. Ele vai fazer maldade nisso. Então, quando a gente vê que a causa do distanciamento de Deus, sabe, são a legalidade que nós damos para o diabo. Então, quando a gente dá legalidade para o diabo, o nosso estilo de vida, ele leva nós a sofrer 3 coisas, sabe? O estilo de vida nosso, quando a gente sente esses 3 sintomas, que são causa do distanciamento de Deus. O primeiro sintoma, sabe? O primeiro sintoma é medo. Nós sentimos medo. Por que sentimos medo? Porque temos ausência de fé. E a ausência de fé é o distanciamento de Deus. E quando a gente sente medo, ele leva nós a sofrer vergonha. Ele leva nós a sofrer vergonha. Pô, eu estava na igreja, aí eu saí da igreja, aí eu dei um medo de eu sair, mas eu saí. Agora eu sinto a maior vergonha de voltar lá na igreja, porque os irmãos vão me olhar tudo desse jeito. Não é assim? Não é desse jeito que acontece? Aí quando a gente tem esses 2 sintomas, levam nós a nos isolar, sabe? Porque eu não tenho alegria no mundo, eu não tenho mais vontade, não tenho mais força de ir para a igreja. Então eu não sinto alegria no mundo, mas eu também não sinto vontade de ir na igreja, eu não tenho coragem de ir na igreja. O que eu vou fazer? Eu vou me isolar. Quando você lê Provérbios capítulo 18, versículo 1, a Bíblia fala da questão do isolamento, e é desse isolamento que a gente tem que distanciar. Porque quando fala de isolamento, as pessoas conseguem deduzir da forma mais fácil, que é ficar sozinho. Não, irmão, a maior solidão não é você ficar sozinho. A maior solidão é você se sentir só no meio da multidão. Esta é a maior solidão, sabe? Você se sentir só no meio da multidão, sabe? Esse medo, essa vergonha, ele vai levar a um isolamento, que você vai estar no meio de todo mundo. Tem festa na igreja? Tem, embora. Tem festa de aniversário? Tem, embora. Cara, quando você chega lá, sabe, tá tudo bom, menos para você. Porque você viveu um isolamento de Deus, sabe? Muitas das vezes uma forma mais concreta e mais profunda de eu poder dizer isso para vocês, de eu poder ministrar isso na vida de vocês, é o entendimento que a gente, muitas das vezes, a gente acaba criticando, sabe? A gente acaba criticando porque às vezes a gente não entende. Por exemplo, se eu vejo falar que um pastor se suicidou, se eu vejo falar que uma irmã que ministrava nos louvores da igreja, ela voltou e está vivendo uma vida totalmente dissoluta, você fala assim: como que pode imaginar uma pessoa que era totalmente de Deus, uma pessoa que me ajudou, uma pessoa que me fez eu caminhar, uma pessoa que me acompanhou a minha vida inteira, de repente ela faz uma coisa dessa, ou está vivendo uma coisa dessa? O que faz a gente entender? Quando a gente vai no mais profundo, a gente entende que a suficiência de Deus, por um milésimo de segundo, por um centésimo de segundo, por mais minúsculo que seja, sabe? Essa pessoa, ela deixou de acreditar na suficiência de Deus em sua vida.
A Bíblia diz que nós temos que ser vigilante. A gente, muitas das vezes, a gente interpreta que uma brecha é uma brecha que cabe uma agulha, né, pastor? Ou uma brecha que cabe um sapato, ou um buraco que cabe um dedo, sabe? Não, a Bíblia não está falando desse tipo de brecha. A Bíblia está falando, no mínimo, no mais minúsculo buraco, no mais minúsculo milímetro que você conseguir deixar uma vaguinha para o diabo entrar na tua vida, para ele fazer você perder a excelência de Deus em sua vida, ele vai entrar. E aí você vai lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que uma mosca morta coloca a perder todo o unguento do perfumista. Eu quero dizer para vocês com essa palavra, eu estou ministrando essa palavra no sentido, para que a gente possamos entender a seriedade, sabe, o compromisso que nós temos em servir a Deus. Como a gente temos de entender. Eu ia falar de 3 evangelhos, sabe? Mas como não é eu que mando em mim, sabe? Como não é eu que consigo, sabe, discernir o que eu vou falar, como o Espírito Santo que está no comando, ele me levou diretamente nesse texto. Eu ia falar dos 3 evangelhos, porque quando a gente vê falar de evangelho, a gente simplesmente limita o evangelho, como se o evangelho da graça fosse o maior nível de evangelismo e de espiritualidade que existe. Só que não. Outra hora que Deus tocar no meu coração, que eu tiver a oportunidade, eu vou falar desse assunto para os irmãos. No momento, eu quero ministrar para os irmãos o tamanho de você poder entender que você, com seus sintomas, com seus problemas que são sintomas, não são o diabo. Eu vejo muitas pessoas falando, fulano, eu sonhei com a cobra preta, eu sonhei com um gato, e aí eu fui ver, era macumba, era feitiço. Eu lido com isso, é uma benção na minha vida, sabe? Uma benção na minha vida. Como que isso vai existir na vida de um cristão que é vigilante, que não dá oportunidade, que não dá brecha nenhuma para o inimigo? Rapaz, tu pode virar a Bahia, tu pode virar a Angola, tu pode virar tudo de cabeça para baixo, mas porque eu não falo para Deus que eu tenho um grande problema, eu falo para o meu problema que eu tenho um grande Deus. Então, por que a pessoa vive a suficiência de Deus e fica ministrando na sua própria vida a desgraça que tem acontecido, como se ela não tivesse que enfatizar Deus mais na vida dela, mas sim os problemas que têm acontecido? Por que as pessoas têm feito isso na vida? Porque elas têm visto você como você se vê. Você tem olhado você como você se vê. Você tem te olhado como você tem baseado a sua santidade no que você vê em você, no que você vê como você é. Não, irmão, nós não temos de olhar como eu sou. Se for para mim olhar como eu sou, eu jamais alcançarei o reino dos céus. Eu tenho que me ver. Os irmãos têm que se ver, não como você se vê, mas como Deus te vê. Nós temos de olhar para nós, não como eu sou, como eu quero, mas eu tenho que olhar para mim como Deus me vê. A Bíblia diz que antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, Ele já me chamava pelo nome.
E um texto ele diz assim: todos alcançarão a salvação, exceto o filho da perdição. E as pessoas acham assim: a salvação para todo mundo, porque é menos para o fulano. Porque o fulano, ele é filho da perdição. Não existe filho da perdição. Se Deus, você acha que Deus, com a magnificência que Deus tem, com a soberania que Deus tem, Ele ia deixar, Ele ia te colocar o nome no ventre da sua mãe, você sendo filho da perdição? São falta de mentalidade, de entender a soberania de Deus na sua vida. Como eu posso ver eu como eu sou, como eu do jeito que eu nasci, todo torto. A única coisa que Jerônimo, eu tenho pouco conhecimento com você, sabe? Nós se vê aqui na igreja, mas a única coisa que eu tenho certeza que você tem é problema e defeito. Isso aí não precisa de ninguém me falar, sabe? A única certeza que eu tenho de eu ver uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, a única certeza que eu sei que ela tem é problema e defeito. Por que eu sei que a pessoa tem problema e defeito e eu me coloco perante Deus? Oh Deus, eu estou aqui me santificando com coisa que você... quem é você para se santificar? Quem é você, sabe, para se dizer: oh Deus, eu estou aqui? É essa seriedade que eu quero que os irmãos possam entender, que a gente possamos viver, que a gente possamos enxergar. Você fica olhando para você mesmo como você é, sabe? Nós temos de nos ver como Deus nos vê. E aí, não temos de olhar para nós como nós mesmos somos. Porque se tem uma coisa que o José Alberto Martins de Paula tem, é defeito, sabe? Pensa num cara problemático. Quando eu acho que eu estou fazendo certo, eu estou errando de novo, sabe? Quando eu penso que eu estou, sabe? Eu fico olhando para mim e eu fico me admirando. É como Deus me ama. Eu fico olhando, como pode Deus me amar assim? Como posso ser eu uma pessoa que não significo nada, que não tem prestígio para nada, eu ter a oportunidade e ser revelado por Deus que Ele tem um lugar preparado para mim? É isso que eu tenho de ver, e é dessa forma que eu tenho de me olhar, e é dessa forma que eu tenho que conseguir ver o meu irmão. Hoje a gente quase não vê pessoas evangelizando, a gente quase não vê pessoas falando de Cristo. Porque elas têm baseado Cristo simplesmente na vida dela. Ela tem vergonha de falar que serve um Deus. Ela tem vergonha muitas vezes de escrever na mensagem do WhatsApp que eu sou cristão. Ela tem vergonha de dizer na escola que eu sou cristão, que eu sirvo um Deus. As pessoas hoje em dia, eles têm enfatizado um evangelho, sabe? O evangelho de graça, o evangelho de bonância, sabe? Tem evangelizado os miseráveis e tem deixado de fora os pobres. As pessoas hoje têm centros que cuidam de pessoas. Eu lido com isso, eu trabalho com isso. Eu faço evangelismo, às vezes eu sou chamado para ir em evangelismo. Nós vai na Canaã,
que é um dos bairros mais críticos daqui de dentro de Rondonópolis. Evangelizar. Evangelizar quem? Os dependentes químicos, os moradores de ruas, aqueles que estão lá na ponte, aqueles que estão lá no subúrbio, aqueles que estão lá naquele lugar. E eu fico olhando assim, sabe? E eu vou indo, mas eu vou indo, sabe, com vontade de voltar, sabe? Porque eu vejo que no caminho, pastor, a gente passa na frente de um monte de casa de pessoas pobres. E não temos coragem de tocar a campainha e dizer: ô irmão, eu só toquei a sua campainha aqui para dizer para você que Deus te ama. Porque a pessoa, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E você não consegue, as pessoas, pastor, que mexem com isso, não conseguem ver. Se você evangelizar e ganhar 5 pobres, sabe? 5 pobres. Com que esses pobres ofertará na casa do Senhor, você alimentará 300 miseráveis. Sabe? Porque as pessoas têm olhado para você como você é. As pessoas não têm olhado para você como você necessita ser olhado. E quando a gente vê que a gente podemos olhar, sabe, para a vida nossa, como nós somos. Quando a gente está orando, sabe, quando eu estou orando, eu às vezes sou interrompido pelo Espírito Santo. Eu acredito, sabe, eu tenho fé que é, porque a reflexão da minha pessoa, de quem eu sou, dos erros que eu cometi, parece um espelho na minha frente. Aí ele diz assim: tá vendo se você merece ser amado como eu te amo? Tá vendo por que eu digo para você que as pessoas têm subido na caixa de fósforo e feito o discurso? Porque essas pessoas, eles são mais miseráveis que você, ou pior do que você, mas tem feito da minha glória um comércio para se beneficiar a si próprio. Irmãos, toda vez que eu ministro aqui nessa igreja, sabe, eu não ministro para vocês um evangelho de bonância, mas eu procuro levar para vocês um evangelho aonde vocês podem entender que eu prego Cristo. Porque a vida, o evangelho, a gente tem que entender que o evangelho não é um bom conselho. O evangelho não é um bom conselho, igual tem sido ministrado pelos lugares afora. Como um bom conselho: olha, eu não tinha nada, eu era um morador de rua, eu vivia dessa forma, hoje eu vim para Cristo, estou com tanto tempo vivendo em Cristo, hoje eu tenho mulher, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Tipo assim, você que está aí desse jeito, vem para Cristo, pai, porque tu vai ver que o negócio vai mudar. Não, não é esse conselho não. As pessoas têm vivido um evangelho assim. Sabe por que o evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia? Porque não é que nós vamos nos salvar, não é que Cristo, Deus vai nos salvar, é que Cristo nos salvou. Nós já somos salvos. Nós já somos salvos.
em Cristo Jesus, nós já somos salvos. Então é uma boa notícia que você é salvo. Que as concupiscências da carne, ela vai querer te distanciar de Deus. Mas com a sua perseverança, que a Bíblia diz que a fé, ela produz uma perseverança. Nós iremos alcançar o céu. Mas não vou alcançar o céu porque eu sou bonito. Oh, mentiroso, né? Não é não? Eu vou alcançar o céu pela minha perseverança em Cristo. Eu alcanço o céu não é por eu ser o menininho que faz tudo direitinho. A gente tem olhado para as palavras de Deus e visto as pessoas vivendo o evangelho como se fosse, sabe, uma coisa de outro mundo, sabe? Como se você tivesse assistindo um filme de alienígena. Eu estava falando com o pastor ali, as pessoas servem a Deus, sabe? Achando que vai subir para o céu, sabe? Mas a Bíblia não relata que ninguém vai subir, não, moço. A Bíblia relata que vai descer a Nova Jerusalém. Sabe? Todo mundo acha que vai criar asas e voar. A gente não tem essa autoridade de pensar o como Deus vai me salvar. Para mim é só Ele me salvar. Se Ele estiver montado numa porca, se Ele estiver montado num jegue, num jumento, mas me salvar, sabe? É isso que me importa. Porque essas tribulações daqui, eu quero esquecer. Porque isso tudo que eu vivo, isso tudo que eu passo, isso tudo que eu tenho presenciado, tem me entristecido. Sabe, a gente tem que entender que o sangue de Jesus é a redenção. É a redenção dos nossos pecados. Quando você lê Levítico 6, sabe, que naquela época era levado o cordeiro para ser sacrificado, sabe? Então o que era examinado não era o pecador, era o cordeiro, sabe? Não era o pecador que era examinado. O cordeiro fosse limpo, o cordeiro fosse puro, o cordeiro tivesse em sã consciência e tivesse limpo perante o Senhor, ele era, sabe, levado na crucificação e os seus pecados era liberto, você era liberto dos seus pecados. Então, pelo cordeiro, você estava isento do seu pecado. E nós, pelo cordeiro que é Cristo, nós estamos isentos do nosso pecado. O cordeiro é Cristo. Então eu sou salvo. Pelo cordeiro eu sou salvo. Eu só não sou salvo pelas minhas concupiscências. Eu só não sou salvo pelo meu distanciamento em Deus, sabe? Eu não sou salvo quando eu não tenho coragem de me assumir. 1 Reis capítulo 2 versículo 1: e vou pelos caminhos de todos os mortais, coragem pois de ser homem. Isso é Davi exortando Salomão, sabe? As pessoas, eles têm deixado de ter uma verdadeira essência de homem e de jogar a bronca em cima do capiroto, em cima do vizinho, em cima da vizinha, em cima do patrão. Mas eu não errei, porque, sabe, eu estava contando para o pastor o que aconteceu comigo, sabe?
Mais ou menos assim. Mais ou menos não, para mim não existe mais ou menos. Ou é ou não é, né? Foi desse jeito. Sabe? Porque é difícil as pessoas se assumirem. Eu erro, mas eu quero a redenção de Cristo na minha vida, mas eu não tenho, sabe, Jerônimo, a capacidade de me assumir que errei, porque eu sou falho. Não, eu errei porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso, eu não teria errado. Quando Deus chegou no jardim do Éden, que procurou para Adão, cadê você? Aonde você está? Sabe? Adão teve aquela coragem momentânea, né? E disse, eu estou aqui, sabe? Por que que você se esconde? Por que que você está se escondendo de mim? Aí, é uma outra fala que eu vou dizer futuramente. Adão se viu nu, sabe? Adão se viu nu. Aí Adão opinou pela coisa mais fácil. Eu estou desse jeito, o senhor sabe por quê? Porque aquela mulher que o senhor me deu, sabe? O senhor não fez aquela mulher linda para me dar? Sim. Ela me deu o fruto para mim comer e eu comi. Tipo assim, se o senhor não tivesse me dado aquela mulher, eu não teria pecado. Eu pequei porque o senhor é culpado, sabe? A gente tem vivido isso. A gente tem olhado isso, a gente tem presenciado isso no trânsito, no mercado, na creche, na escola, sabe? E o pior de tudo que a gente tem feito a mesma coisa, porque a maldade ela é fácil de ser copiada. Quem de vocês é pai e mãe aqui? Vocês sentaram alguma vez na beira da cama do seu filho ou na mesa do jantar e disse, filho, eu vou te ensinar, eu te ensinei hoje, até hoje, só coisa boa, agora eu vou tirar um dia para te ensinar o que não presta. Alguém fez isso? Ou alguém faz isso? As maldades que seu filho sabe, as maldades que seus netos faz, os erros que os seus bisnetos cometem, foi alguém que ensinou para eles? Por que eu não pego essa visão dos meus netos, dos meus bisnetos e coloco, implanto ela em mim? Por que que eu acho que eu só devo ser corrigido quando eu era criança? Por que que eu não me corrijo quando eu sou adulto? Eu não preciso de ninguém para me educar. Eu educo eu mesmo, olhando a desgraça dos outros. Eu preciso me educar. Eu preciso ser educado novamente. As pessoas vêm para Cristo e dizem, eu estou convertido, eu estou me convertendo. Mas você nessa conversão e nesse convertimento seu, você está se reeducando? Você está se reaprendendo a viver novamente? Como os primeiros ensinamentos que seus pais te deu, você ao menos lembra do que foi bom que seu pai te ensinou? Você tem parado para olhar para você, sabe? E visto você mesmo como você é. É a verdade, irmão. Os maiores defeitos eu não encontro em você, Jerônimo. Eu encontro em mim, sabe? E o maior de tudo, o pior de tudo, que eu quase não dou conta de responder eles, de resolver eles, sabe? A maioria das vezes eu não dou conta de resolver. Eu não sei o que fazer.
Aí eu apelo para Cristo, sabe? Purifica-me, purifica-me. Me faça mais branco do que o isopo, sabe? Me transforma mais branco do que a neve. Porque é tão forte essa maldade em mim, sabe? O erro é o fruto do pecado. Para mim, eu já disse isso aqui uma vez e vou tornar a repetir. Para mim, as pessoas enfatizam muitas vezes que o fruto do pecado é uma maçã, ou o fruto é uma pera, sabe? É um abacaxi, uma laranja, sabe? Há muitas coisas que as pessoas enfatizam. Para mim, o fruto do pecado é a decisão de escolha, sabe? Tá a árvore aí, ó, Eva. Tá a árvore aí. Você não pode comer, sabe? Mas a Bíblia diz assim: tudo a mim é lícito, mas nem tudo me convém. Eva, ela decidiu, sabe? Você é livre para vir na igreja, você é livre para orar, você é livre para cantar, você é livre para ler, você é livre para tudo. Mas você tem feito isso? Você tem buscado isso? Você tem tirado um tempo para o seu WhatsApp, um tempo para sua mãe, um tempo para o Facebook, um tempo para o seu pai, um tempo para todo mundo, e você tem tirado um tempo para Deus? Você tem tirado 30 minutos do seu tempo para ler a palavra de Deus, para orar ao Senhor, sabe? Para fazer uma boa ação, para semear aquilo que você deseja que fizesse com você, você semear para os outros? Ou você tem deixado que as coisas, os problemas, os sintomas do seu problema tem te mantido você distanciado de Deus, achando que está perto? Porque a maioria das pessoas que está dentro das congregações, eles acham que estão perto de Deus. Achar. Eu reduzi o meu vocabulário há 8 anos. Sou taxado como bruto, sou taxado como ignorante, como sem educação, de tudo, sabe? De tudo que tu pensar, sabe? Mas eu vivo, sabe, Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o vosso falar seja, porém, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por causa do mais ou menos que eu digo para você, Jerônimo, eu acabo colocando ele na minha vida. Por causa do mais ou menos que eu digo para você, eu vivo ele para mim. Às vezes as pessoas, eles acham assim, sabe, que o evangelho é riqueza, sabe? Eu nunca vi falar que o apóstolo Paulo era milionário. Eu já vi falar que ele era cadeiro, que apanhava feito pão na boca de banguelo, sabe, né? Que sofria mais do que tudo, sabe? Isso eu leio. Mas falar que ele nadava em dinheiro, as pessoas hoje têm enfatizado Deus como um bom comércio, como um bom conselho. Irmãos, eu estou vivendo um nível, sabe, que não é superior de ninguém aqui, tá? Mas se eu tiver oportunidade, sabe, eu vou trazer, sabe, se tiver oportunidade em Cristo Jesus, não pelo homem,
Eu quero trazer um ensinamento para a igreja do que é o Evangelho, do que é viver na graça, o que é viver no reino, o que é viver uma eternidade. As pessoas não têm compreendido e têm pregado a graça como se fosse o último estágio do Evangelho. Sabe? O Evangelho, ele se denomina em 3 etapas. Em graça, que é condição. Eu vivo na graça, eu sou salvo pela graça, pela condição. O que é graça? Condição. Por que condição? É pela graça que eu sou salvo. O que é graça? Um favor imerecido. Então eu não sou salvo porque eu sou merecedor da salvação. Eu sou salvo pela condição que Cristo morreu na cruz. Ele restaurou todos os meus pecados. Isso é graça. Condição. Reino. Aí você parte para o Evangelho do reino. O que é reino? É posição. A posição. Eu tenho que me posicionar perante Cristo para mim poder demonstrar respeito pela condição. Sabe? Quando eu leio Êxodo 28, 29, quando entro no 30, no 30 está resumindo, sabe? Aí eu vou lá em Hebreus capítulo 5, capítulo 7, o capítulo 8, estão a mesma palavra que está em Êxodo 28 e 29. O que é você viver no reino? É você ser um sacerdócio da posição e da condição que você assumiu perante Cristo. Isto é Evangelho. Isso se resume Evangelho. Se você ler Gênesis do capítulo 3 até o capítulo 10, você resumiu o Evangelho. Essas 3 coisas são graças. Essas 3 coisas são Evangelho. Sabe? Condição, posição e ação. Que é graça, reino e eternidade. Ah, eu vivo o Evangelho do reino. Ah, eu vivo o Evangelho da graça. Eu não. Eu vivo o Evangelho da eternidade. Em nome de Jesus. E eu quero que os irmãos possam viver esse Evangelho. Eu não vivo o Evangelho da graça. Eu já passei por essa graça. Eu já entendi essa graça. Eu não vivo o Evangelho do reino. Eu já passei por isso. Para mim chegar a entender o Evangelho da eternidade, que é ação, eu tive de passar por esses estágios. Mas hoje é a ação que eu movo em Cristo Jesus, que me sustenta, que garante meu emprego, que garante minha condição de viajar tranquilo na minha moto, que garante minha posição de tirar minha habilitação, que garante minha posição de eu ser o que eu sou. É a ação que eu tenho em Cristo, porque eu entendi a condição, sabe? E a posição que eu tenho que viver. Porque se eu não me posicionar em Cristo, eu sou uma folha seca, sabe? E esta é a palavra que eu tenho para os irmãos. Confesso para os irmãos, sabe, que sinto uma vontade imensa de passar a noite inteira falando, sabe? Porque eu passo tanto tempo sem falar, sabe? Só 24/48 falando, sabe? Mas eu amo tanto falar de Cristo.
Eu não sei falar de futebol, eu não sei falar de nada, sabe? Eu só sei falar de Deus, sabe? Porque é Ele que me mantém, é Ele que me sustenta, é Ele que garante o que eu sou. Eu procurei por irmão Jerônimo sobre a questão do tempo, sabe? Porque eu sei que é escasso devido à transmissão, sabe? Mas eu fiz um resumo, sabe? Eu comecei a escrever sobre isso. Faltou 8 folhas do caderno pequeno para me encher ele, entende? Então, eu fiz um resumo aqui. Peço perdão aos irmãos, porque foi muito direto em algumas expressões, sabe? Mas não tive intenção de ofender ninguém, sabe? Mas eu quero capacitar todos, meus irmãos, a nós viver e alcançar uma glória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. José. Vamos ficar de pé, irmãos. Esse aí é o Deus abençoe a vida do irmão José, muito estudioso da palavra de Deus, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela palavra, pelos louvores, por tudo que recebemos da tua parte nesta noite. Que nós possamos guardar o bom tesouro que é a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, viver esse evangelho, Senhor. Viver realmente a graça, a condição, Senhor. Ó Deus querido, diante de ti, Senhor, nós te louvamos. E que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos no retorno de casa, na noite de sono, Senhor, pela semana ainda que nos resta. Que nós possamos continuar firmes na tua presença. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Graça e a paz do Senhor.